Saudações, pessoal. Estamos aqui com mais um encontro do Observatório Social de Brasília com candidatos à Câmara Legislativa e à Câmara dos Deputados. Hoje nós estamos recebendo a Jovita Rosa, que é candidata a deputada distrital, e o Regis Machado, que é candidato a deputado federal. Nós vamos falar aqui sobre temas como transparência, participação social, gestão pública, fiscalização cidadã, e tentando mostrar a importância desses temas, o impacto no dia a dia da população e como melhorar a situação aqui no Distrito Federal. Eu quero lembrar que essa conversa tem acontecido regularmente e todos os candidatos, seja a Câmara Legislativa como a Câmara dos Deputados, estão convidados a participar de edições futuras da nossa conversa. Para começar, já dando as boas-vindas, eu já vou começar propondo um tema e aí vocês podem se apresentar e já comentar o tema. Nós completamos este ano 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, que foi um marco aí muito importante para esses temas que eu mencionei, a transparência, obviamente, e a possibilidade de participação das pessoas no dia a dia, né, de obter informações e com essas informações participar mais. Eu queria que vocês comentassem como é que a importância dessa legislação e, mais especificamente, como é que vocês têm visto a questão do acesso à informação aqui no Distrito Federal. Vamos começar pela Jovita. Então, eu sou Jovita Rosa, sou candidata a deputada distrital. A Lei de Acesso à Informação foi um marco muito importante para o Brasil. Aliás, dentre as leis de acesso à informação no mundo, eu soube que ela é uma das mais avançadas, né? Tem muitos países que precisam judicializar bastante para ter acesso à informação. E no Brasil a gente tem essa lei que facilita muito a transparência, né? Precisa ser mais usada, ser mais utilizada pela população. Eu acho que também faltou um pouco de uma divulgação mais ampla para que a pessoa mais simples pudesse saber da existência dessa lei e fazer uso dela, né? Então, eu vejo assim, como um avanço muito grande essa lei que completa 10 anos. Não, realmente a lei é muito importante. Desde da própria Constituição de 88, né, lá no artigo 5º, inciso 33, já vinha essa previsão, né? Eu vou até ler aqui. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, né? E essa lei foi a Lei de Acesso à Informação, que foi vir 23 anos depois, né, em 2011. Mas desde 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, já veio essa evolução, né, nesse sentido da transparência, porque é uma demanda da própria sociedade, né? As pessoas querem ter acesso às informações para poder cobrar as autoridades e a gente continua pressionando aí para evolução dessa legislação, para que cada vez mais os órgãos e as entidades públicas publiquem seus dados na internet, né? A sociedade só tem a ganhar com essa transparência, que fomenta a boas condutas na administração pública e o uso de dados pela sociedade para construção de serviços, por exemplo, e utilidades públicas em prol da própria sociedade. Eu acho importante porque a gente já vinha num processo, né? Teve a lei da transparência, a transparência ativa. Aquela lei dos portais da transparência. Dos portais da transparência, eu acho que foi muito importante, porque antes era uma dificuldade a gente obter esses dados, e com a lei, o que não está na transparência ativa, a gente pode conseguir através da lei. Uhum. Eu costumo falar que as pessoas, quando a gente conversa sobre transparência, elas reconhecem, elas vêm com simpatia, reconhecem a importância, mas elas não dão a mesma importância que dão para problemas que estão presentes ali no dia a dia, que são aqueles problemas mais urgentes. Ela quer ter um atendimento de saúde, ela quer ter uma educação de qualidade, um transporte público que funcione. E, de certa forma,
nós que trabalhamos com esses temas de transparência, participação, às vezes é difícil convencer essa pessoa, mostrar como isso tem um potencial de ter um impacto real na vida dela, de melhorar mesmo, né? Quando a gente cobra o melhor uso do recurso público, quando a gente cobra que os gestores revelem como estão fazendo as coisas, isso gera um impacto real, mas é difícil mostrar isso para a população às vezes. Como é que vocês acham que a gente pode melhorar, talvez, essa comunicação ou deixar mais claro para a população a importância de ter esses mecanismos e de ter essa postura do gestor público, né, de fazer as coisas claras e de ter um envolvimento da população nos espaços de participação? Então, eu percebo que a população, nós brasileiros, nós não temos essa cultura de uma participação mais proativa. Então, quem é ligado à área da saúde tem uma participação muito mais na construção das políticas públicas, como é o caso dos conselhos, das conferências, entendeu? Então, eles participam muito, mas esse olhar para a transparência, ainda eu percebo que não há esse engajamento que precisa ter, sabe? Quando a gente vê o Sistema Único de Saúde, ele foi muito pensado, assim, tendo em vista outros sistemas públicos de saúde, como é o caso da Inglaterra. E lá há uma participação muito forte da população. Então, eu sonho com isso, uma hora acontecer no Brasil, que o fato de não ter. Hoje, por exemplo, nós temos uma fila enorme para exames de alta complexidade e de cirurgias eletivas, né? Mas a população, ela sabe cobrar isso, mas também ela não tem a mesma vontade de saber onde é que está o recurso que está destinado, porque o SUS, ele é financiado pela União, pelo Estado, e o DF, ele já cumpre a questão de ser Estado e ser município. Então, ele pega esses dois valores, né? Então, a população, ela reclama, ela pode ter até uma participação mais efetiva para cobrar essas políticas públicas, mas ainda está muito aquém do que necessário, mas ela não tem esse olhar de buscar onde é que está o recurso que poderia estar aqui. Então, eu preciso que a gente divulgue mais. Assim, dentro dessa linha, né, do controle social, eu acho que, de repente, vale citar um exemplo que nós, às vezes, vamos lembrar mais, né, que foi um caso de 2012, que era uma menina de 13 anos, que ela criou uma página no Facebook chamada Diário de Classe, quando a irmã dela foi para uma escola particular e ela continuou na escola pública. E ela alimentava nessa página do Facebook as diferenças que ela via, né, em termos de estrutura, né, fazendo críticas, né, por que a escola dela não tinha aquelas coisas que a irmã dela que estava na escola particular tinha. E essa página teve uma grande repercussão e começou a gerar melhorias, até mobilizando a Secretaria de Saúde lá da cidade dela para melhorar a escola pública onde ela estava, né? Então é um exemplo que a gente vê do controle social atuando para melhorar, né? Assim como a gente tem iniciativas aqui no DF, por exemplo, do Observatório Social de Brasília, sim, do Instituto de Fiscalização e Controle, para envolver a população na fiscalização na ponta dos serviços públicos, das escolas, das unidades de saúde. E isso efetivamente gera melhoria porque os profissionais e os gestores que estão lá percebem que realmente tem alguém fiscalizando, né? Assim, infelizmente, eu trabalho no TCU e a gente sabe que por mais que os órgãos de controle atuem e tentem fiscalizar, e fiscalizam muita coisa, mas não é possível fiscalizar tudo, né? E a gente tem, por outro lado, essas pessoas na ponta, cidadãos conscientes, que atuando no controle social, né, ajudam a melhorar os serviços públicos e as instituições em prol da própria comunidade, né? Então é muito importante fomentar mesmo essa cultura de transparência e essa cultura de controle social da população. Regis, para aproveitar aqui, você falou em fiscalização, né? E a população, quando pensa em parlamentar, pensa muito no trabalho de elaboração de leis, né? Uhum. Só que uma das atribuições típicas do parlamentar é fiscalizar o executivo. Uhum. Se as políticas públicas estão sendo realizadas, se a legislação está sendo cumprida.
Infelizmente, nós não vemos sempre essa atuação e a valorização dessa atuação. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse papel do parlamentar e sobre como vocês, se eleitos, né, pretendem valorizar essa que é uma das atribuições típicas. Assim, a nossa cultura é de chegar lá e fazer leis e mais leis. Na verdade, caso eu seja eleita, eu quero fazer cumprir as leis que já existem, para imobilizar a população para ter esse olhar, sabe? Para o posto de saúde que está lá, e principalmente, Chia, eu percebo que há assim, a saúde, porque ela está muito, muito presente na vida de todo mundo. Mas os conselhos de saúde, né? Você pega o Conselho de Saúde do DF, ele não tem uma página. A gente não sabe o que eles estão votando, o que eles estão debatendo, quem são as entidades, quais são as entidades que estão lá representando o segmento dos usuários, o segmento dos trabalhadores. O que a gente vê é que a saúde do DF está ruim, não é desde agora, e a gente não vê o Conselho de Saúde reprovando umas contas do gestor que teve envolvido com processo de corrupção. E também em cada satélite existe um conselho de saúde local. E a gente não sabe quem são essas pessoas, onde que esse conselho se reúne, entendeu? Para que a população possa também participar e chegar lá. Eu, particularmente, eu penso assim, em duas leis, né? Assim, previamente. Uma, eu fico muito triste quando eu chego numa repartição pública que tem lá assim, olha, desacatar servidor público, da prisão, da não sei o que e tal. Então, em todos os lugares que tiver aquela plaquinha, que seja obrigado a ter outra, com, assim, todo servidor público tem que te atender com urbanidade, com educação, entendeu? Porque isso está previsto na lei também, né? Então, não é só o usuário do serviço público que tem que ser penalizado, mas ele tem que receber um acolhimento, né? Quem procura a saúde pública, ela já está fragilizada de alguma forma. Então, ela tem que ter pessoas preparadas, o Estado tem que preparar uma pessoa para atender essa cliente. Então, seria assim, uma lei do respeito mútuo, né? Que eu pretendo fazer. E a outra é assim, de repente, na lei orçamentária, que enquanto tiver uma fila para cirurgias eletivas, para exames de alta complexidade, nenhum governo vai poder pagar nenhum contrato de obras, sabe? Porque a prioridade dos governos é obra, entendeu? Então, se as pessoas estão morrendo na fila do CRAS, não interessa. Então, que se houver, assim, pessoas morrendo, pessoas com necessidades, né? Numa fila de hospital, precisando de exame, precisando de UTI, que essas pessoas sejam priorizadas na hora do governo, do que pagar obra, porque a gente vê só obra, e as pessoas estão morrendo. Eu sempre toco nesse ponto, né, em relação à fiscalização, que é um dos papéis do legislativo, né, fiscalizar o executivo, e acaba ficando muito relegado a segundo plano. Tem muitos deputados, seja distritais ou mesmo federais, que sequer conhecem esse papel, né? Na cabeça deles, realmente, o papel do legislativo é só legislar. Então, eu sempre, já de início, nas conversas que eu tenho com os eleitores, que eu estou andando na rua, as pessoas me perguntam, né, por que votar em você? Né? E eu sempre falo, já de início, duas coisas. Eu falo, primeiro, eu vou ser um representante mais barato para o seu bolso, porque eu abro mão daquelas verbas indenizatórias, né, diminuir as verbas de gabinete. A gente, inclusive, teve uma participação aqui em 2018, junto com o Observatório Social de Brasília e o Instituto de Fiscalização e Controle, para recolher mais de 25 mil assinaturas para protocolar o primeiro projeto de lei de iniciativa popular do DF, que foi o Câmara Mais Barata, que prevê o corte dessas verbas,
né? Então eu falo, eu me comprometo com isso. Então já de antemão eu serei um deputado mais barato para o seu bolso, né? E também, por causa da minha experiência, né? Eu já fui auditor da Controladoria Geral da União e atualmente sou auditor do Tribunal de Contas da União, o TCU, e eu tenho, né, quase 20 anos já de experiência, né, conhecimento e experiência prática nessa área de fiscalização, que acaba ficando realmente relegada pelo Legislativo. A Jovita, no comentário dela, falou sobre a questão da saúde aqui no DF, por exemplo. Na época da pandemia, a gente teve um dos maiores escândalos do Brasil, aqui na Secretaria de Saúde, com a prisão de toda a cúpula da Secretaria de Saúde, do secretário, subsecretário, mais umas 8 pessoas da Secretaria, e a Câmara Legislativa não colocou para frente a CPI da saúde. Então a gente vê que essa parte também que a gente lida com a fiscalização é a questão da independência, né? A sua independência em relação ao Poder Executivo. Como é que está explodindo um escândalo de saúde dessa magnitude e a Câmara Legislativa não coloca, né, a CPI da saúde para fiscalizar, enfim, para ver quais medidas poderiam ser tomadas para evitar que esse tipo de escândalo se repetisse. Então, de saída, eu falo, mesmo antes de entrar nas propostas, eu já falo essas duas coisas para os eleitores. Eu serei um representante mais barato para o seu bolso e que efetivamente vai estar atuando nessa linha fiscalizatória que o nosso legislativo atual, infelizmente, deixa muito a desejar. A Jovita também tem uma relação próxima, né, com o projeto Câmara Mais Barata, conhece, e eu queria aproveitar esse gancho para saber de vocês o que vocês acham desses instrumentos que permitem a participação direta da população. Né? A gente tem a possibilidade da população se organizar para apresentar projetos de lei e também tem aqui no DF a possibilidade da população se organizar para requerer a abertura de uma CPI. Infelizmente, esses não são instrumentos que são nem muito conhecidos da população, nem muito prestigiados pelos representantes quando eles estão lá, né? Alguns acham que há uma certa invasão ali das prerrogativas. O que vocês acham desses instrumentos, né? E como é que a gente poderia, talvez, fomentar a utilização deles? Então, eu penso que a gente precisa fazer um trabalho de divulgação bem grande. O Câmara Mais Barata foi uma iniciativa muito importante, porque a gente fez valer uma lei que regimenta a iniciativa popular de lei no DF. E aí nós trabalhamos também nessa Câmara Mais Barata. Uma das minhas propostas é chegar lá e colocar e fazer de tudo, empenhar verdadeiramente para que essa pauta seja votada, né? E ampliar também a mobilização da sociedade. A gente precisa, porque às vezes a gente vê muita população dentro da Câmara Distrital, tanto na Câmara Federal, quando para votar questões salariais de uma categoria ou de outra, entendeu? Mas a gente precisa também incentivar esse tipo de participação para mudar a forma de fazer política e engajamento da população. A Câmara Mais Barata foi uma iniciativa muito exitosa pelo número de assinaturas colhidas, mas também houve um pedido de CPI, de iniciativa popular, que a população também teve um engajamento pouco, mas foi muito importante o engajamento que houve. E também os parlamentares ignoraram solenemente, né? Então, a gente via assim, pessoas retirando o nome que tinha apoiado a CPI da saúde e depois retirando o nome, né? Com promessas, e a mídia colocou isso muito forte, os cargos que essas pessoas receberam para retirar o nome. Então, o parlamentar que está lá nesse local, ninguém é eleito falando assim, se tiver uma solicitação de CPI, eu vou votar contra, sabe? Eu acho que uma CPI é para investigar. O que se investiga, se for constatado alguma coisa, que se prossiga e que faça as punições devidas dentro do judiciário. E se houver, porque quando a gente investiga, a gente vê se procede ou não procede a denúncia, né? Então, abrir uma CPI não quer dizer condenar ninguém. Significa que a gente quer as coisas em pratos limpos.
né? Então, essa questão da Câmara mais barata, eu elenquei, Regis, 12 compromissos. E a Câmara mais barata, para trabalhar por ela dentro da Câmara Legislativa, é uma das minhas 12 compromissos. Lógico que o primeiro é o Sistema Único de Saúde, onde as pessoas, onde a gente trabalha com a vida e com a morte das pessoas. Regis, na Câmara Federal, a gente tem algumas experiências, né, de participação popular, mas na prática a iniciativa popular ali, quando chega no finalmente, né, acaba não funcionando muito bem como iniciativa popular por uma série de exigências burocráticas. Há até projetos lá para facilitar isso, para aceitar, por exemplo, assinaturas eletrônicas, para criar um sistema do próprio legislativo para já facilitar isso. Como é que você vê essas inovações, né, e como é que você vê a receptividade ou não do legislativo à participação popular direta? Não, eu acho que nós estamos em 2022 já. Assim, eu não vejo nenhuma razão para que já não haja essa aceitação, né, das assinaturas digitais ou uma plataforma digital do próprio Congresso para validar esses recolhimentos de assinaturas para projeto de lei de iniciativa popular, né? Mesmo os exemplos que as pessoas citam de projetos de lei de iniciativa popular no âmbito federal, né, formalmente, no final das contas lá, eles não constaram como projeto de lei de iniciativa popular, né? Algum parlamentar ou grupo de parlamentares tiveram que assinar para a autoria daquele projeto, né? Mas aí, em relação a esses pontos aqui da CPI, né, eu acho que, assim, além de investigar e recolher provas e subsídios para uma eventual punição, a CPI ela tem um outro papel que é da evolução normativa, né? De você procurar identificar aquele problema, por que ele ocorreu e quais mudanças na legislação que proporcionaram que ele ocorresse poderiam ser feitas, porque esse é o papel do legislativo, né? Então a CPI ela tem esse viés também de você melhorar a legislação para não deixar brecha, né? Para diminuir a probabilidade de que aconteça de novo aquele problema também. E em relação ao Câmara Mais Barata, o que me deixou mais triste aqui em Brasília, né, foi que depois de todo o trabalho que essas ONGs, o Observatório Social de Brasília, Instituto de Fiscalização e Controle e todo o conjunto de voluntários como nós, que ajudamos a recolher as assinaturas, né, você mobiliza mais de 25 mil pessoas para dar entrada, para protocolar o projeto de lei lá, e o presidente da Câmara simplesmente não pauta aquele projeto. Né? Então, assim, é um tapa na cara de todo mundo que teve aquele trabalho para se mobilizar, porque está querendo que aquele projeto seja pautado, seja votado. Né? Então, acho assim, se os parlamentares, os deputados são contra, que vote contra. Né? Mas você não pautar é um desrespeito a toda essa mobilização que aconteceu. Então, até em 2019, eu coordenei uma iniciativa de reforma política nacional com 10 propostas, e uma delas era justamente em relação a esse assunto. Quando for protocolado um projeto de lei de iniciativa popular, você tem que ter um espaço de tempo em que ele seja obrigatoriamente pautado, né, para respeitar a vontade popular, mesmo que seja para pautar e votar contra, se for o caso. A gente tem que respeitar a opinião própria do parlamentar também. Se ele é contrário, né, que vote contra. Mas o projeto precisa ser pautado, porque senão você torna inócuo todo aquele trabalho da população se movimentar, se mobilizar para recolher as assinaturas e protocolar o projeto. Eu acho interessante essa sua proposta, sabe? Porque também, quando a gente vê a lei da ficha limpa, que teve uma mobilização de mais de 2 milhões de assinaturas, e a gente vê no Congresso, né, eu acho, assim, que uma lei de iniciativa popular, para ela ser modificada, ela que já passou pelo Supremo, já foi determinada que ela é constitucional, somente uma outra lei de iniciativa popular poderia alterá-la, sabe? Porque, assim, no momento que foi realizada a lei da ficha limpa, foi construída, e foi aprovado, e passou por todos os trâmites do TSE, do Supremo, e constituiu a constitucionalidade dela, ela não poderia ser mais mexida, né? E, infelizmente, a gente vê iniciativas e volta e meia eles tentam
retirar algumas questões que foi a iniciativa de toda a população. Essa era uma outra ideia que também estava nessas 10 propostas, né? Porque o que aconteceu, por exemplo? Aconteceu também naquelas 10 propostas contra a corrupção do Ministério Público, que eles tiveram toda aquela mobilização para o recolhimento das assinaturas, e aí quando entrou lá dentro do Congresso, o pessoal até comentou na época que eles transformaram em 10 medidas a favor da corrupção, né? Porque inverteram totalmente o espírito que tinha sido por trás da elaboração daquelas 10 propostas do Ministério Público. Então, uma das coisas que eu colocava lá nas minhas 10 propostas para melhorar a política é que, no caso de lei de iniciativa popular, se houvesse alteração no trâmite dentro do Congresso, no final do processo que fosse para plebiscito a versão original e a versão alterada pelo Congresso. Porque, assim, eventualmente o Congresso pode melhorar, alterar para melhorar também, né? Mas aí que a população que foi autor original da proposta fosse consultada, fazer, olha, vocês acham que essa versão aqui que saiu daquela proposta de vocês está melhor? Aí votam nela. Se não, não. A gente quer a versão original. A gente acha que fizeram alterações lá, mas pioraram. A gente mantém o nosso entendimento pela proposta original. Pessoal, vou puxar aqui um tema que tem causado muita polêmica, que é a questão e que a população também não conhece bem, que é a questão das emendas parlamentares. Tanto na esfera federal quanto na esfera distrital, o parlamentar tem direito a decidir sobre a destinação de uma parte do orçamento. Aqui no Distrito Federal são um pouco mais de 20 milhões para cada deputado distrital. No âmbito federal é mais, mas aí tem outros mecanismos que fazem variar bastante, né, os recursos disponíveis. Mas o que tem causado muito questionamento é não só o valor, mas a transparência disso, né? Quem está dando, para onde e por quê. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam desse mecanismo, se é válido o parlamentar ter o poder de decidir sobre o uso de parte do orçamento e, especialmente, sobre a falta de transparência na aplicação desses recursos. Vamos começar pela Jovita. O parlamento, ele efetivamente é o representante da sociedade na estrutura dos 3 poderes, né? Em tese, para mim, essa verba que vem para as emendas, elas poderiam ser destinadas efetivamente para outros campos, porque isso prende muito o parlamentar ao governo, porque quem executa a emenda parlamentar é o executivo. Então, para o parlamentar ter a sua emenda executada, tem sempre uma barganha. Então, eu acho assim, por um lado, para a pessoa que é parlamentar, é bom para ele ir lá se mostrar alguma coisa para a população, para o grupo que ajudou ele a chegar até lá, mas eu acho que se a gente colocar numa balança, a extinção das emendas parlamentares ela é mais benéfica do que melhoria para a população, porque coloca muito o parlamentar na mão do executivo, e depois a gente não vê. Eu nessa minha militância pela transparência, eu só vi uma senadora do Mato Grosso do Sul, que ela prestava conta de toda a emenda parlamentar que ela destinava, ela mostrava para onde que foi, e todo o gasto, quem ganhou a licitação, e toda a execução da emenda, entendeu? Eu só vi uma, isso foi em 2010, por aí, ela não a mais vi, esqueci o nome dela, mas é uma senadora do Mato Grosso do Sul. Então, os parlamentares, eles não preocupam. Teve uma época que nós criamos o ONE, que era Olho nas Emendas, e a gente identificava onde cada parlamentar colocou as emendas. Só que a gente só tinha a parte do orçamento, não tinha a parte da execução. Então, a gente precisa casar essa execução orçamentária das emendas para a população. O que a gente vê? O parlamentar faz uma emenda guarda-chuva, e ali ele tira um pouquinho de cada. Então, a gente não consegue muito acompanhar a execução dessa emenda. Eu acho que tinha que ter uma legislação própria, porque extinguir
essa ferramenta, eu acho muito difícil porque eles mesmos que vão votar. Então, eu acho que tinha que ter uma legislação que obrigasse a cada parlamentar a prestar conta da emenda que ele encaminhou, que ele tivesse essa corresponsabilidade. Essa parte das emendas, a gente tem alguns mecanismos, né, que podem atuar para mitigar esse efeito da dependência do parlamentar em relação ao executivo. Por exemplo, a questão da emenda impositiva, né, que aí ela não depende dessa barganha para que a sua emenda seja executada. Acho que a emenda ela permite ao parlamentar atender demandas específicas de algum eleitorado de alguma cidade que ajudou a elegê-lo, né? Mas eu acho que realmente ainda é muito carente dessa ponta final que a Jovita tocou, da fiscalização da execução da emenda, né? Inclusive o Instituto de Fiscalização e Controle está com algumas propostas para dar seguimento a esse projeto do Olho nas Emendas, para que a população na ponta, fomentando essa parte do controle social, consiga dar um feedback sobre a execução daquele serviço, daquela obra, ou daquele projeto que está ali na emenda na ponta, né, como foi a execução dele, não só a destinação do orçamento. E no âmbito federal, atualmente a gente tem uma situação que é, assim, para mim, um escárnio, que é a questão do orçamento secreto. Do orçamento secreto. Então, que a gente está falando aqui também sobre transparência, né? Então, a gente vê isso como em 2022 a gente tem mais de 16 bilhões do orçamento, né, alocado de forma completamente opaca, sem transparência, sem conhecimento para a população, sem fiscalização, né? A mídia consegue descobrir uma coisa ou outra ali, escândalos, né, de destinação, de kit robótica, superfaturado, enfim, aí nessa parte, assim, não é possível que a gente não tenha transparência sobre isso, e é um montante muito grande, né, do orçamento. O pessoal até comenta que é meio que o mensalão institucionalizado, né, porque os parlamentares ficam na mão do executivo para barganhar pelas suas emendas, a sociedade não tem nenhuma visibilidade sobre esses montantes, onde é que está sendo executado, e assim, me causa espanto como isso ainda não tomou uma proporção maior na mídia em termos de crítica, e assim, essa parte do orçamento secreto, né, vai contra tudo que a gente está falando aqui, né, de transparência, de controle social. Existe zero em cima desse orçamento secreto, porque ele é secreto. Ele é secreto. Então, eu queria até colocar aqui uma questão que eu particularmente vivi. Eu trabalhei durante 25 anos na auditoria do SUS. Eu sou contadora. E em 2006, primeiro, no final dos anos 90, houve uma determinação do Ministério, verbal, né, e a pessoa que estava lá na direção acatou, de não se fazer auditoria nos convênios, né? Como a gente tinha um recurso que era repassado fundo a fundo, era um recurso bem volumoso, aí a gente não tinha carreira, e aliás até hoje não tem nenhum cargo que desse uma autonomia para as pessoas. Aí a máfia do sanguessuga, a máfia das ambulâncias, ela andou com muita liberdade dentro do Ministério da Saúde. E aí, em 2006, com o trabalho da CGU, né, com o sorteio dos municípios, foi identificado a máfia das ambulâncias. E aí foi solicitado para o nosso trabalho, lá, o DENASUS, fazer auditoria de 2000 a 2006 em todos os processos licitatórios, todas as emendas parlamentares destinadas à compra de ambulância. Então, o que nós constatamos quando a gente concluiu esse trabalho? Teve o recurso financeiro, o prejuízo financeiro, né, em torno de 70% de prejuízo financeiro. Agora, paralelo ao prejuízo financeiro, tem o prejuízo social. Quantas pessoas morreram por falta desse recurso?
Quantas pessoas, quem responde por essas mortes? Porque o prejuízo social sempre é muito maior do que o prejuízo financeiro. O prejuízo financeiro você quantifica. A vida humana, ela não tem valor mensurável, né? Então, a falta de transparência, essas emendas parlamentares, algo que a gente precisa avançar bastante para que, ou ser extinta, eu acho muito pouco provável, mas, assim, o que a gente puder avançar de legislação para que haja essa obrigação de prestação de contas, né, e acabar com esse orçamento secreto que como você falou, é um escárnio, é uma falta de respeito total, né, assim como o sigilo de 100 anos. Né? É impossível a gente tratar questões do dinheiro do contribuinte. Esse dinheiro não é da pessoa, esse dinheiro é do Estado, e eu faço parte, eu contribuo para que esse orçamento chegue. Então, eu quero também saber o que é feito com esses valores das emendas parlamentares. Jovita, você falou da sua experiência na saúde, né? Então, eu vou trazer um ponto que também é muito polêmico aqui no Distrito Federal, que é o IGES, né? O Instituto de Gestão Estratégica da Saúde. Foi um modelo apresentado ainda no governo anterior, mantido pelo atual. Ampliado. Quem defende diz que dá mais flexibilidade, dá mais agilidade, dá resultados mais rápidos. Quem critica questiona, né, os gastos que continuam muito altos, os problemas na ponta que continuam existindo. Queria saber de vocês, qual é a posição de vocês em relação a esse modelo de gestão da saúde e se vocês veem algum problema em relação a esses pontos que a gente está tratando aqui, que é a transparência, a possibilidade de participação da sociedade nessa fiscalização. Então, a minha experiência de 25 anos na auditoria do SUS, eu constatei que a privatização, a terceirização da saúde, em nenhum local do Brasil, com raríssimas e honrosas exceções, não significou melhoria do acesso, nem qualidade. Sabe? A maioria significa desvio, servir para desviar recursos. Né? A gente já viu OS no Rio de Janeiro retirando o recurso para colocar no ARAS do ONU. Então, assim, eu vejo o IGES com uma aberração. Quando no governo anterior, o Hollenberg, ele colocou o IGES, eu bati contra, eu fui contra, participei de várias reuniões, tentando tirar da ideia a privatização, porque eu sabia que o escândalo viria, porque assim, quando você quer realmente trabalhar essa questão da melhoria do atendimento, a gente vê assim, o antigo hospital de base, dentro do orçamento da saúde, ele é o filé mignon, ele é de alta complexidade. Olha que você vê as pessoas reclamando do valor que o SUS paga pela consulta, do valor daquela questão básica. Agora, eu nunca vi ninguém reclamar do valor que o SUS paga por uma hemodiálise, por uma quimioterapia. Então, o SUS paga o valor do mercado. E o hospital de base, ele é essa fatia bem gorda da saúde pública, sabe? Que é a alta complexidade, o alto custo. Então, se o governo quisesse, ele poderia fazer uma experiência no hospital mais de pequeno porte, sabe? Do que ele pegar a melhor fatia do mercado, que trabalha assim, do alto custo, para privatizar. Então, eu já tinha certeza que o IGES não iria funcionar da forma que eles pensavam, né? Eu não quero dizer que isso tenha sido de propósito, não imagino que seja assim, mas as pessoas, elas não têm compromisso com a saúde da população quando ela terceiriza um hospital gigante que era referência dos melhores tratamentos. Poderia ter sido melhor gerido, sim, poderia, mas a população tinha muito mais qualidade no tratamento, mesmo com poucos recursos, do que com recurso assim, e saindo todo pelo ralo. Tudo lá é terceirizado.
Eu concordo com a Jovita. Acho que o caminho para a melhoria dos serviços públicos não é a privatização, a terceirização, né? É efetivamente você melhorar a prestação do serviço. A gente tem hospitais de excelência, por exemplo, tem o Hospital Sara Kubitschek, que é referência, né, no tratamento de traumas, né, de ortopedia. Então, a gente tem como prestar um serviço público de qualidade, sem necessidade de terceirizar, com essas alegações de maior agilidade nos processos, não ter que seguir a Lei 8666, né, de licitações, que engessa o processo, porque a gente sabe que, na verdade, por trás, isso dá muito mais margem à corrupção e a desvio. A gente que trabalha nessa área de fiscalização. Então, assim, eu vejo, né, que realmente não é o caminho terceirizado. O que a gente precisa é aplicar a tecnologia, né? A gente já está, eu sempre falo nessa tecla 2022, porque eu sou dessa área de tecnologia. A gente tem muito mais tecnologia hoje do que a gente vê aplicado na ponta, nas escolas, nos hospitais, né? A questão de marcação de consulta deveria ser toda online, sem necessidade da pessoa se deslocar até lá a unidade, e um acompanhamento, um prontuário eletrônico, para mesmo ela indo em outra unidade depois, ou até se ela se mudasse de estado, né, que tivesse todo esse acompanhamento pretérito da vida, das questões de saúde dela em todos os lugares que ela já foi atendida pela administração pública. Então, a gente tem muita margem para melhorar o serviço, prestar um serviço de mais qualidade, mas efetivamente o que a gente precisa fazer é valorizar os servidores públicos e valorizar o serviço público, não precarizar ou terceirizar, ou como se faz essa discussão atualmente no Congresso da reforma administrativa, por exemplo, a gente vê que o viés é sempre da demonização do servidor público, né? E a gente precisa ir pelo caminho oposto, a gente precisa valorizar o serviço público, reconhecer. A gente passou por uma pandemia agora, né, de Covid, e se não fossem os profissionais de saúde na ponta, né, a tragédia teria sido bem maior do que foi, né? Então, esses servidores públicos na ponta prestam serviço à sociedade, os policiais, né, os médicos, os enfermeiros, os professores, né, eles são verdadeiros heróis. A gente precisa efetivamente melhorar o serviço público, com mais tecnologia, com mais capacitação, com mais reconhecimento, né, implementando até mecanismos como a própria avaliação de desempenho. Eu comento lá com os colegas de trabalho, eu faço parte do sindicato lá também do Poder Legislativo. O servidor público não é contrário à avaliação de desempenho, né? O servidor público é favorável, só que quando a gente vê esse debate sendo conduzido no Congresso, a gente vê que ele é levado, na verdade, talvez para a possibilidade de perseguição política aos servidores, né? E o movimento no Congresso é esse, de tentar terceirizar cada vez mais, tentar trocar os servidores públicos de carreira por servidores comissionados, e que eles possam nomear e exonerar a hora que eles quiserem, né? E isso, na verdade, a gente sabe, a gente tem certeza que só vai enfraquecer o serviço público e resultar num serviço de pior qualidade para a população. Então, a gente precisa fazer o movimento contrário, a gente precisa valorizar o serviço público, valorizar os servidores públicos, capacitar para efetivamente entregar um serviço melhor para quem está na ponta, né, necessitando mesmo desse serviço da educação e da saúde pública. Inclusive, dando um complemento aí, assim, o servidor público, quando acontece dele tratar mal, fazer alguma coisa errada, a mídia dá uma repercussão muito grande. Agora, eu conheço servidores públicos que fazem um trabalho extraordinário, que extrapola o seu espaço, né, que se dedica de uma forma esplendorosa, e isso não serve para... Isso não vai para a mídia, né? Isso não dá notícia. Né? Isso não dá notícia. Agora, uma coisa que eu queria também, dentro da minha experiência, em Brasília teve um mandato tampão do governo... No final do governo Arruda. No final do governo Arruda, né? Foram 7 meses do Rogério Rosso, isso. E ele convidou para ser secretária de saúde uma conselheira do Conselho Nacional de Saúde, que também eu fui conselheira. Lá eu conheci a doutora Fabiola, uma médica sanitarista da melhor qualidade. E ela chegou para esse desafio,
e ela me convidou e falou assim, Jovita, me ajuda, porque eu quero abastecer os hospitais. Eu não estou conseguindo abastecer os hospitais. Aí eu fui fazer esse trabalho, na época eu trabalhava no DenaSUS, e eu fiz esse trabalho voluntário para ela, o que nós criamos uma comissão, e a gente andou nos hospitais para ver como é o processo da compra. Então, assim, em cada unidade hospitalar, eles faziam o levantamento das suas necessidades para depois gerar um processo licitatório. Então, eles não tinham uma série histórica, não tinha alguma coisa que previsse, olha, no último ano nós gastamos tantos mil litros de soro fisiológico. Então, eles pegavam assim, pela experiência própria de cada um, mas nada, nenhum dado concreto, eles iam colocando as necessidades que eles achavam. E como eles sabiam também que aquela compra iria demorar muito, eles superdimensionavam a quantidade necessária, né? Então, ia colocando. Depois, juntava todas aquelas solicitações num setor que a pessoa consolidava aqueles pedidos, também sem nenhuma questão mais cientificamente para a gente comprovar, ela cortava, não, isso aqui está muito, nossa, isso aqui está... E aí cortava, tá, fechou, mandava para a comissão de licitação. Chegava lá, começava o processo licitatório, uma empresa ganhava e a empresa que perdia entrava na justiça e a justiça parava o processo licitatório, forçando a compra emergencial, que aí vinha pulverizada, não tinha economicidade nenhuma e nem efetividade, porque os hospitais continuavam sem esparadrapo, sem gases, sem o mínimo necessário para fazer um curativo. E assim, quando você coloca que precisa informatizar, eu acho que esse processo vai ser de uma rapidez tão grande que o próprio sistema já vai colocando um sinal vermelho de alerta o que já está acabando, né? O material que está acabando. E assim, na época a gente encontrava dentro, porque eu faço parte do Fórum em Defesa do SUS, do DF, a gente encontrava no setor de indústria, no local lá de caixa d'água, um horror de medicamentos, sabe? Muita quantidade de medicamentos lá, uns com datas vencidas, outros com datas a vencer, mas sim, muito mal estocado, e assim, sem nenhum... Se isso tivesse num sistema, a gente poderia ver qualquer unidade, falar, olha, esse medicamento não tem aqui nesse posto, mas tem lá naquele outro posto, entendeu? Então, facilitaria muito a vida do usuário do SUS. Régis, você falou agora há pouco sobre a questão dos servidores comissionados, né? E aqui no DF nós temos uma lei que estabelece um limite, né, para os servidores comissionados, para ocupação de cargos comissionados, né? Em tese, metade desses cargos deveriam ser ocupados por servidores efetivos. O atual governador chegou a prometer que ia reduzir o número de cargos comissionados. O que aconteceu foi o contrário, né? A gente está com cerca de 15 mil cargos comissionados e um pouco mais de 50% desses cargos são ocupados por pessoas sem vínculo com a administração pública. Eu sempre tomo cuidado de lembrar que ser comissionado não significa que você não faz um trabalho adequado, né? Você, assim como os servidores efetivos, você tem servidores comissionados que trabalham direito e tem os que não trabalham direito. Mas existe uma exigência constitucional do concurso público, existe a necessidade da segurança, né, para o servidor público fazer o seu trabalho, e a gente sabe que o cargo comissionado é associado, né, a algumas práticas indevidas, até a questão da rachadinha, a questão do compromisso com a pessoa que te indicou e não com o interesse público e assim por diante. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre essa situação, sobre essa exigência legal que não é cumprida até hoje, né? E como que deveria ser tratado esse tema. Vou começar pelo Regis. Em relação aos cargos comissionados, assim, já de início, eu acho que falta um estudo que deveria previamente ser feito de perfis, né? Então, para cada cargo, para cada área onde vai atuar aquela pessoa, aquele profissional, aquele servidor comissionado,
deveria ter uma especificação do currículo mínimo, área de formação, né, requisitos, né, para que fossem indicadas pessoas com o perfil adequado para aquela atribuição, e não que o governador pudesse indicar quem ele quiser, né? Que aí dá muito mais margem a isso. Se realmente já tivesse pelo menos um perfil mínimo ali para cada cargo, né, ele ainda teria margem para indicar quem ele quisesse, obviamente é prerrogativa dele, mas teria que atender pelo menos aquela capacitação mínima, aquela área de formação, experiência, né, um currículo mínimo que a gente soubesse que pelo menos ali estaria uma pessoa que tem capacidade de exercer bem aquela função, né? Isso daí já seria um avanço. Eu acho que uma outra medida também que poderia ser adotada, nesse caso das indicações que são políticas, a gente pudesse rastrear, né, quem é o político que está por trás daquela indicação, para que, se tiver algum problema ali, algum escândalo de corrupção, alguma coisa assim, que fosse responsabilizado também a pessoa que indicou, né? Porque senão você não tem essa que a gente chama lá de culpa em eligendo, né? Você que escolheu aquela pessoa, então você precisa se responsabilizar pelo que ela está fazendo, né? Então, não tendo esse respingo em quem indicou, né, também dá margem a indicações não republicanas, né, com outros fins que não a efetiva prestação do serviço. E também, quando você tem um montante proporcionalmente muito grande de servidores comissionados, o outro risco que existe é de descontinuidade das políticas, né? Porque aí, quando se troca o governo, o novo governante que vem troca toda aquela máquina pública ali dos servidores indicados pelo anterior para colocar os novos indicados por ele, e você para projetos no meio, joga tudo que tinha sido feito para o lixo mesmo, para o ralo, porque você não quer dar crédito ao anterior, enfim. Então você tem esse problema de descontinuidade das políticas públicas, que também, né, tem um custo altíssimo. E você falando aí, eu achei muito interessante essa questão da corresponsabilização. Porque também, eu até avançaria, viu, Regis? Porque são pessoas, para entrar na política e ser eleito, precisa de estar num partido político. Então, a gente está numa coligação e você vai indicar para a Secretaria de Saúde. O tal partido vai ficar, né? Porque há um fatiamento. Então, eu acho que essa corresponsabilização tem que chegar até o partido político, sabe? Para que as pessoas temem essa punição. Porque não pode ficar só com a pessoa que está lá na ponta. Por exemplo, no DF, a gente vê as administrações regionais, né? Tem administração, eu não acompanhei nesse último mandato, mas tinha administração que tinha um servidor efetivo e 90% eram comissionados. Permanece assim. Permanece assim. Pois é. Então, e assim, são pessoas, nem todos que têm a qualificação adequada. Sabe? Então, assim, eu tinha até uma proposta, uma outra proposta que eu pensei, que a gente pode aperfeiçoar, assim, quando a gente fala no combate à corrupção, a gente se depara com a corrupção, a questão já aconteceu, o leite já derramou e a gente não consegue. Então, eu penso assim, de fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham um treinamento na área de integridade. A gente precisa plantar a semente da integridade, colocar para ela a responsabilidade dela por aquela política pública, por aquele espaço que ela está lá ocupando, sabe? E eu achei muito interessante a sua de corresponsabilizar quem indicou, sabe? E quando a gente fala de integridade, eu vejo assim, dentro do poder público, às vezes a gente está muito preocupado de combater a corrupção, mas a corrupção, a gente precisa também começar a plantar, sabe, outras formas de cobrança, sabe? A pessoa, para exercer um cargo comissionado em qualquer lugar, ela tinha que fazer um curso prévio, sabe, para que, e ver o desempenho dela, para ela exercer aquele cargo.
Então, quando a gente vê a questão, né, dessas pessoas, muitas delas não têm a qualificação adequada, porque às vezes são cabos eleitorais que trabalharam para aquela pessoa e sabe pouco da administração pública, Uhum. né? E estão lá para cumprir um papel, e eles querem receber o salário. Em relação às administrações regionais, né, acho que foi inclusive promessa de campanha do Ibanez a implementação de eleição, né, para os administradores regionais, que aí efetivamente a gente sai um pouco dessa realidade que a gente tem de indicação política do governador e realmente vai ter ali como administrador alguém eleito, alguém escolhido, né, que realmente exerce uma liderança ali naquela área, naquela região, para representar, né? Então a gente sai um pouco desse viés da indicação política do loteamento, né? E em relação à questão do controle social, né, a gente vem falando aqui, né, desse fomento ao controle social para envolver a população no acompanhamento, né? As pessoas, a gente está nesse momento agora de eleição, né? As pessoas em geral pensam que a participação delas se resume a isso, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos nos demais estados, ir na urna, escolher o seu representante, e aí você passa um cheque em branco para ele ficar atuando ali durante 4 anos, né, em seu nome, sendo que o mais importante é o que acontece entre uma eleição e a outra, né, esse acompanhamento contínuo da população. A gente tem vários exemplos, até um projeto chamado Operação Serenata de Amor, que eles deram esse nome por causa de um escândalo que aconteceu, não sei se, não lembro, não tenho certeza agora se foi na Dinamarca, que um parlamentar lá comprou um Toblerone no aeroporto com dinheiro da verba dele, da verba indenizatória, né, e era proibido, né, e aí lá ele caiu, teve que renunciar ao cargo. Né? E aí eles deram Serenata de Amor, que é esse bombom da Garoto aqui, e eles faziam esse acompanhamento automático com o robô das notas fiscais dos parlamentares que eles, né, têm que entregar lá do uso das verbas indenizatórias. Então eles pegaram vários escândalos assim de valores astronômicos em restaurante, né? Não tinha como a pessoa comer aquele valor todo de gasolina que dava para ir, não sei, né, dar tantas voltas, né, no Brasil com aquele valor, enfim. Eles começaram a pegar várias dessas coisas. Tem o Lúcio aqui também de Brasília, da Operação Lúcio Big, né, Operação Política Supervisionada, que também faz esse trabalho de acompanhamento, né, e é o que eu falo, com o uso da tecnologia, que você colocando todos esses dados em sistemas, a própria administração já teria como fazer esse acompanhamento por conta própria e não deixar esses desvios acontecerem, né? A gente já melhoraria bastante. Bem, Regis e Jovita, obrigado pela participação. Eu quero deixar um espaço aqui para vocês fazerem aí suas considerações finais e passar uma mensagem para a população, né, sobre a importância da participação efetiva, né, como o Regis acabou de colocar, não só na eleição, mas no dia a dia, porque isso tem um efeito real, né, sobre a qualidade do que ela recebe depois, né, do transporte público, da saúde, da educação. Começar pela Jovita. Eu tenho falado, Rodrigo, que a gente tem que ter um outro olhar para a política. E a política não é só nesse momento de eleição, como o Regis falou, é o tempo todo. E às vezes as pessoas começam a endemonizar a política, também não tiro toda a razão, mas as pessoas precisam se envolver mais. Esse espaço ele é ocupado e o mal só cresce quando o bem fica em casa, não faz nada. Então a gente precisa ter um olhar mais generoso para a política, para a gente cobrar das pessoas que a gente ajudou a eleger, porque, como você falou, a política, a saúde que nós temos, o transporte público que nós temos, a educação que nós temos, é fruto do voto que nós demos, né? É fruto dessa política que eu quero renegar, que as pessoas renegam. Então, essa questão não resolve a gente afastar, não quer nem saber de política. Vai falar de política, não quer nem saber. Não, sabe? A gente precisa aperfeiçoar esse espaço, a gente precisa democratizar esse espaço, porque senão fica um espaço
próprio para as pessoas que têm muito dinheiro, né? Em outros países há uma participação bem efetiva das políticas, né? No acompanhamento dessas políticas públicas, desde a hora do financiamento do candidato e no acompanhamento dele. Então, a minha mensagem agora é assim, participe, vote, escolha, não fique em cima do muro, sabe? Votar em branco, votar nulo, não, você já abdica da sua participação e depois não pode nem reclamar do governo. Se a gente não sabe o caminho que a gente vai, se a gente não tem o planejamento, a gente aceita o caminho que vier, entendeu? Então, na hora que você deixa de participar, de votar, de assumir uma posição, você vai ter que receber o candidato que vier, eleito democraticamente, que a gente tem que respeitar. Então, a minha mensagem é: participe nessas eleições, anote o nome de quem você votou e depois cobre das pessoas que você ajudou a eleger, e porque a gente tem essa corresponsabilidade de tudo que está acontecendo através do nosso voto. Reforçando tudo que foi dito aqui, a importância do controle social, de envolver as pessoas, né, delas terem essa consciência de que não é só naquele momento da urna que ela vai lá votar, no nosso caso no dia 2 de outubro, né, ela tem que participar ao longo do mandato também inteiro, acompanhando, fiscalizando, cobrando o seu candidato, né, e nesse ponto que a Jovita comentou, a gente tem atualmente realmente as campanhas estão milionárias, né? No meu caso, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, eu tive a curiosidade de pesquisar no site do TSE, dos 8 eleitos em 2018, 5 deles tiveram gasto de campanha acima de R$1 milhão, né? E desses 5, 3 deles tiveram gasto acima de R$2 milhões. Então, assim, definitivamente não é o caso da minha campanha. Então, a gente depende de você que gostou da nossa conversa aqui, que gosta das nossas ideias, que tiver curiosidade, pesquise um pouco mais sobre a gente nas redes sociais, né? As minhas redes são @RegisMachadoOficial, né? Tem um site no ar também, www.regismachado.com.br. Então, se você gostou da gente, indique, né? Pesquise mais, indique para os seus amigos, para os seus familiares, peça para que eles também continuem passando a indicação para frente, porque a gente efetivamente depende do envolvimento de vocês, da participação efetiva de vocês, para que os nossos nomes e as nossas ideias, as nossas propostas cheguem até as pessoas, né? Porque senão vai passar o dia 2 de outubro e ainda vai ter pessoas que sequer ouviram falar de Regis Machado e de Jovita Rosa. Então ajudem a gente aí passando para frente, indicando, se envolvam ativamente nesse processo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela presença do Regis e da Jovita e lembrar que esse espaço aqui é democrático, é pluralista, e então outros candidatos que queiram vir aqui discutir com a gente esses temas tão importantes para a população, que têm um impacto tão forte para a população, participem também. Até a próxima. Um abraço.